Um alerta vermelho para a saúde pública. O Rio Grande do Sul segue com um dos piores indicadores de HIV e AIDS de todo o país. Em instantes, vamos conversar com o presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia para falar do apelo de médicos e pesquisadores que estão pedindo ações urgentes contra o avanço dessa epidemia. Vamos falar de prevenção e como podemos proteger as populações mais vulneráveis. O Rio Grande do Sul segue entre as regiões com os piores indicadores de HIV e AIDS do país. Uma nova carta lançada por médicos, pesquisadores e entidades da sociedade civil pede mais urgência no enfrentamento da epidemia e alerta para o avanço dos casos, especialmente entre jovens e populações vulneráveis. Para falar sobre este cenário, eu estou recebendo aqui, na nossa super tela, o médico infectologista e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, Dr. Dimas Alexandre Kliman. Dr. Dimas, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por atender a Rede RS. Boa noite, Renato, obrigado pelo convite, é um prazer participar desse programa e muito feliz por poder estar aqui. Esse assunto é um assunto que, até, se eu não me engano, ele não está sendo explorado muito ultimamente, né? Não se fala nos últimos anos, nos números de HIV e AIDS. Talvez vocês, entre a classe médica, enfim, trate bastante disso. Mas nós, na imprensa, a gente não estávamos falando disso. E passamos a falar a partir do alerta de vocês. O que está acontecendo, presidente, em relação a essas estatísticas, hein? Verdade. O HIV ele só entra na pauta da mídia de uma forma geral, né? Entra nas conversas da população próximo do dia 1º de dezembro. Exato. Então, a gente não tem transmissão do HIV só em dezembro. A gente tem transmissão o ano inteiro. E há uma dependência muito grande dos programas do governo, do poder público, né? E o HIV ele não é exclusividade do poder público. Cada pessoa ela tem a sua responsabilidade e também o direito de cuidar da sua saúde. Hoje, a ciência, a infectologia, de uma forma geral, ela dispõe de recursos suficientes para frear a epidemia de HIV em qualquer, especialmente no Brasil, né, que tem o SUS como um modelo de inclusão excelente, que dispõe de medicações gratuitas, disponíveis para toda a população. Então a gente dispõe de recursos para frear a epidemia de HIV. Entretanto, que a gente vê esses números crescendo, ano a ano. Então, a Sociedade Gaúcha ela já vem há alguns anos desenvolvendo ações voltadas justamente para a população do Rio Grande do Sul. E aí surgiu a ideia, então, da gente... Essa ideia, na verdade, ela não é tão recente assim, a gente já vem discutindo isso desde o ano passado, capitaneados pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, né? E esse debate, como tu disseste, ele ocorreu muito, teve muitos frutos dentro das sociedades médicas. E a gente resolveu levar ele adiante, levar ele justamente para a sociedade civil. Porque a partir do momento que as pessoas se apropriam das informações, elas ficam sabendo que existem recursos para se prevenir do HIV, que é muito além do que o uso de preservativos, e elas conseguem, além da prevenção também, elas ficam cientes do risco que é viver no Rio Grande do Sul e ter uma relação sem preservativo. Pois é, eu estou aqui com a carta de Porto Alegre aberta, né? Justamente com esses tópicos que o senhor comenta, né? Essa aliança gaúcha pelo enfrentamento do HIV, justamente para criar essa aliança, né? Entre a sociedade civil, gestores públicos e comunidade médica. E tem o dado aqui, né? De que é preocupante, com uma taxa altíssima no Rio Grande do Sul de 7,3 óbitos por 100 mil habitantes. A gente falando assim, 7 por 100 mil parece pouco, mas não, ela é alta, ela é altíssima, né? E tá aí a carta, inclusive, na tela nesse momento a gente está mostrando com a taxa de mortalidade, a população que está com HIV, né? Em Porto Alegre, 1,64. Muito maior do que a média de todo o Brasil. E 43% dos novos casos no Rio Grande do Sul
com 1.300 novos diagnósticos. Esses dados são relativos a 2024, a gente deve ter em 25 e 26 certamente outros números. Então, realmente, a situação do ponto de vista médico, né, doutor Dimas, é extremamente preocupante. Exato. Apesar do HIV ele ter mudado, né, a epidemia ela teve diversas ondas e hoje ela é uma doença controlável. Certo. E talvez esse fato ele possa ter feito com que as pessoas baixassem a guarda da prevenção. Então a gente tem uma transmissão muito grande no Rio Grande do Sul, números novos de casos, né, altíssimos, muitas pessoas se infectando e uma mortalidade também muito alta, né? O que fala a favor do nosso diagnóstico tardio aqui. Ainda hoje nos grandes hospitais a gente vê pessoas descobrindo HIV, descobrindo que estão infectadas pelo vírus numa situação muito de doença avançada, né? De AIDS tardia, assim, como a gente via lá no começo dos anos 80, quando o diagnóstico era muito mais difícil e feito tardiamente, quando a pessoa já apresentava sintomas. Hoje a gente tem testes disponíveis, inclusive nas farmácias. Não precisa mais uma requisição médica para ir fazer o teste. Então, a gente tem movido a discussão justamente para isso, para que as pessoas peçam para que sejam incluídos nos seus exames de rotina também o teste HIV. A maioria das pessoas deveria fazer anual, mas algumas pessoas talvez até mais que isso, né? Então, esse movimento ele precisa ser conjunto, ele não pode partir exclusivamente das sociedades médicas e ele não pode ficar aguardando o poder público tomar todas as decisões. A gente tem que ter uma ação em conjunto, né? O principal beneficiário é justamente a população do Rio Grande do Sul. Então ela tem que estar com as rédeas na mão, para usar uma expressão bem gaúcha, né? Ela tem que se apoderar dessas informações e justamente saber o que precisa ser feito. O senhor tocou num ponto-chave aí, né, de que como a doença se transformou ao longo dos anos. O senhor relembrou lá os anos 80, obscuros, né, que a gente tinha artistas, né, ídolos que iam morrendo e depois a gente ia ficando sabendo, né, que olha, vítima de AIDS, vítima de HIV, e a doença foi se descortinando aos poucos e hoje é uma doença, como o senhor disse, controlável, tratável, e isso fez com que as pessoas então deixassem a prevenção de lado, não todas, claro, mas aumentasse muito o nível de confiança sem se proteger, né? Então precisamos de uma campanha urgente para recuperar esse nível de prevenção, né, doutor Dimas? Exato. Hoje a ciência dispõe de outros recursos além do uso de preservativo, porque isso é uma tendência que ela vem há mais de 15 anos, né? E se viu, e teve um estudo que nos motivou muito a seguir adiante, que é o estudo Atitude, que foi feito aqui no Rio Grande do Sul. Ele mostrou justamente isso, que na última relação sexual, somente 1 em cada 4 gaúchos usou preservativo. Ou seja, 3 não usaram, né? E essa fica sendo a média. Preservativo é uma coisa que está realmente em desuso. E isso favorece IST, favorece o HIV. Então hoje a gente dispõe de recursos como a PrEP, né, que é a prevenção da infecção. Ela pode ser tanto oral, comprimidos, ou ela existe disponível injetável. A medicação injetável ela ainda não está disponibilizada no SUS, mas a gente tem ela aqui em Porto Alegre para ser aplicada, comprada e aplicada, e ela é altamente eficaz, né? Estudos realizados inclusive aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, eles demonstraram que ela é 3 vezes mais eficaz, a PrEP injetável, do que a PrEP oral. Então, além do preservativo, a gente dispõe de outros recursos. Mas a coisa mais impactante, Renato, que é muito importante a gente se dar conta disso, é justamente essa questão da testagem. Porque quando uma outra informação que a ciência avançou muito, e essa é mais antiga, inclusive, do que a própria PrEP, é de que as pessoas que sabem do seu status sorológico, ou seja, que sabem que estão infectadas pelo HIV,
que usam os antirretrovirais, que hoje é 1 ou 2 comprimidos ao dia, é muito simples de se tratar, e que ficam com carga viral indetectável, essas pessoas não transmitem mais o vírus para outras pessoas. Então, o nosso problema é justamente as pessoas que têm HIV e não sabem, porque nunca foram testadas, né? E raramente a gente tem pessoas que foram testadas que sabem e que não fazem o tratamento. Então, a gente precisa aumentar o número de testagem e a pessoa que descobre que está com HIV, ela vai querer fazer o seu tratamento imediato. E isso vai impactar na epidemia também. Então, essas duas ações combinadas, elas vão alavancar muito a nossa prevenção do HIV no Estado. Lembrando, presidente, que HIV é o vírus, né? E AIDS é a doença. Quem tem AIDS tem, obviamente, o HIV, mas nem todo mundo que tem o vírus HIV manifesta com a doença AIDS, é isso? Exato. Hoje é uma linha muito tênue para a gente definir quem tem AIDS e quem simplesmente tem infecção pelo HIV. Né? É muito diferente do que era 10, 20 anos atrás, quando a AIDS ela era uma doença que deixava estigmas, deixava sintomas, né? E a pessoa era marcada visivelmente, muitas vezes, a gente conseguia identificar uma pessoa com HIV. Hoje não tem mais isso. E existem, claro, critérios laboratoriais para definir se a pessoa está doente ou não está doente, mas o tratamento ele já é dado para toda pessoa com o vírus. Não se espera mais a pessoa adoecer justamente por conta dessa informação que eu passei há pouco, de que quem está indetectável não transmite mais o vírus. Então o critério ele deixou de ser clínico para passar a ser epidemiológico. A gente dá o tratamento justamente para evitar que a epidemia se alastre. E claro, isso tem um benefício para a pessoa infectada pelo HIV, que hoje ela tem uma expectativa de vida idêntica a qualquer outra pessoa. Não se morre mais de HIV. Né? Se morre de câncer, se morre de infarto, de derrame. Raramente, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 4 vezes mais morte do que no resto do Brasil, mas isso não é frequente das pessoas que descobrem cedo e que se tratam. Muito bem, deixa eu olhar de novo a carta aqui, porque tem um mapa na carta de Porto Alegre, que a gente vai mostrar aqui na nossa tela, que mostra justamente, que apresenta justamente a prevalência do HIV nas regiões do Rio Grande do Sul, nas macro-regiões. O estado está dividido em macro-região, e quanto mais escuro, maior o número de casos de HIV. E aí a gente vai para Grande Porto Alegre, onde lá está extremamente escuro, cor preta praticamente, né? Acima do marrom. E eu quero lhe perguntar, presidente, não sei se existe, se a Sociedade de Infectologia tem essa resposta, mas assim, esses números, eles são realmente preocupantes. Por que que o Rio Grande do Sul está disparando? Nós estamos mais displicentes do que o resto do Brasil? Porto Alegre está mais infectada do que o resto do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo, doutor Dimas? Então, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? E a resposta vale 2. Exato. A gente tem, é muito difícil conduzir um estudo para responder cientificamente uma pergunta dessas, né? Porque teria diversos fatores que eles não são equacionáveis assim dentro de um estudo clínico, porque a gente não tem mais como deixar uma pessoa que descobre estar com HIV sem tratamento. Mas o que a gente sabe de estudos correlatos assim na ciência, né, envolvendo o HIV, é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um subtipo que é diferente do resto do Brasil, que é o subtipo C. E esse subtipo ele tem uma transmissão de homens para mulher, né, muito maior, uma transmissão sexual muito maior do que o resto, do que os outros subtipos, como o subtipo B, que é o prevalente no Brasil, que é o prevalente nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente vê que tem mais mulheres, né, 51% das infecções são em mulheres, e quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente vai ver que nos Estados Unidos 19% das mulheres estão infectadas. Quando a gente olha para o Brasil, 25% são mulheres, né? Então é uma discrepância muito grande. E talvez isso sim tenha a ver com o subtipo. A gente não tem como afirmar categoricamente isso,
Mas também isso fala de uma outra coisa, que muito provavelmente o homem gaúcho, ele possa ter um comportamento bissexual, ele possa ter relação tanto com homens quanto com mulheres, né? Ele não é mais aquele MSM, como é o termo médico que a gente utiliza, o homem que faz sexo com o homem, que a gente vê em outros locais, assim. Então são situações, são dados que eles são sociais, eles são comportamentais, e eles são bastante difíceis da gente avaliar. A gente faz diversas inferências sobre o que descobre nos trabalhos médicos, mas é difícil da gente categorizar exatamente o que acontece. Que é estranho, né? Tem um fator de geolocalização aí, curioso, né? Uma geografia que, como o senhor disse, é difícil de levantar numa pesquisa, mas quem sabe, né, o poder público aí, enfim, consiga fazer um mapeamento para ver a questão comportamental do gaúcho e principalmente do porto-alegrense e da região da Grande Porto Alegre, né? Que tem alguma coisa acontecendo aí que ele está sendo displicente demais, né? Na sua prevenção, nos seus cuidados pessoais. O senhor deu várias orientações aqui, o senhor falou muito da questão médica, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer o papel delas também. Esse exame, né, que tem que ser anual do HIV, porque no momento que for detectado o HIV, deu positivo no exame de sangue, vai lá, procura PrEP, procura PrEP injetado, PrEP oral, né? É mais fácil hoje em dia de buscar a solução. Agora, não é só isso, né, Dr. Dimas Kliman? É preciso que essa Carta de Porto Alegre produza efeitos em termos, talvez, de mudanças de programas, né, de poder público, de recursos, de investimento na área da saúde. É preciso mais que a sociedade precisa se mexer em relação a essa preocupação, né? Esse alerta de vocês. Exato. A Carta ela tem dado excelentes resultados, assim, a gente tem conseguido levar o debate para diversos setores, a gente tem falado com o Comando Militar do Sul, a gente teve reunião essa semana, diversas empresas, instituições muito grandes, assim, elas estão nos apoiando e ouvindo essas informações que a gente traz e propondo ações internas. Rotary Internacional, por exemplo, as universidades estão extremamente receptivas, porque justamente, né, Exército, Forças Armadas, de uma forma geral, e universidades, a gente pega a maior fatia das pessoas que são afetadas pelo HIV, que é esse público jovem. E abaixo dos 25 anos, entre 18 e 25 anos, a gente tem em cada 18 jovens aqui na região metropolitana com HIV. Então esse é um número muito grande. Eu costumo fazer uma analogia: se a gente passar na beira do rio, né, dirigindo o carro, ver um jogo de futebol ali à direita, naqueles campos que tem na orla do Guaíba, são 22 pessoas jogando, ou seja, ali tem uma pessoa infectada pelo HIV. Né? Normalmente aquele público é um público mais jovem, abaixo dos 30, né? Então a chance de ter uma pessoa infectada pelo HIV ali é muito grande. Então é um número visível, assim, a gente enxerga isso. E a gente tem conseguido levar essas discussões adiante. É muito importante esse espaço na mídia, porque né, o alcance do programa é altíssimo, e talvez outras empresas, elas também se interessem em ouvir, discutir isso e propor ações internas, porque esse é um problema do Rio Grande do Sul. A sociedade gaúcha ela fez uma ação muito bela durante as enchentes, e isso nos motivou muito, porque a gente viu a força que tem o estado do Rio Grande do Sul, a força que tem o povo gaúcho, né? Então a gente, quando dá as mãos e quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente chega a resultados fantásticos, e é justamente o que a gente precisa agora no enfrentamento do HIV. Muito bem, muito bem. É uma boa provocação, um bom alerta, e acho que um desafio que a sociedade gaúcha tem que enfrentar, como o senhor bem citou aí, já enfrentou outras questões. Eu acho que nós temos a força suficiente, né, e a necessidade de mobilização suficiente para realmente enfrentar esse desafio também, para mudar a realidade. A gente não quer continuar com essa estatística aí, com esses números alarmantes. Dr. Dimas, quero agradecer muito a sua participação aqui e dizer que a Rede RS está sempre à disposição para discutirmos essas questões, debatermos, levarmos adiante esses alertas na saúde, que é uma das nossas bandeiras aqui na emissora. É um assunto muito preocupante.
Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui participar do programa e estou sempre à disposição, né? A gente precisa realmente levar esse tema à população, porque é ela que é afetada pelo HIV e é ela que tem condições, então, de mudar o rumo da epidemia aqui no nosso estado. Obrigado, doutor Dimas. Um grande abraço e boa noite. Boa noite. Dimas Alexandre Klima, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, falando aqui no RS em Movimento. Esses números são alarmantes, números chocantes. Realmente essas analogias que ele fez também aí, realmente muito complicado. Precisamos tomar atitudes pessoais, individuais e atitudes coletivas do poder público, da iniciativa privada, da sociedade como um todo.